Olá, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar e você está no Sparrices. E hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura de Outlander, A Viajante do Tempo. Para você que não sabe o que está acontecendo, estou fazendo aqui uma interação onde eu explico um pouquinho, ou faço um resumo parte a parte deste primeiro livro, que dá origem à série de livros, né? Uma série bem grande, na verdade, da Diana Gabaldon. Você também pode optar por assistir, caso queira. Atualmente ela passa na Band, ela passa na Fox, você pode assistir através da Claro TV, pode assistir na Netflix, pode assistir na Star Plus. Então, assim, tem vários lugares onde você consegue assistir Outlander, tá bom? Aí fica a seu critério escolher se vai ler, se não vai. Mas há muita coisa que acontece no livro que só o livro é capaz de te entregar e a leitura é perfeita. A escrita da Diana é uma das coisas que mais me conquistaram nos últimos tempos e assim, é apaixonante, sério. Nós vamos dar sequência aqui para nossa quarta parte, que é Leve Sopro de Enxofre. E nessa quarta parte, muita coisa acontece. Eu vou precisar dar um spoiler, mas calma. Antes de dar esse spoiler, eu vou avisar aqui várias vezes, tá? Pra gente poder conversar. E muito provavelmente vai ser lá pro finzinho do vídeo. Então, assim, pode ficar tranquilo até lá, que você será avisado que isso vai acontecer, tá certo? Vamos nessa? Bom, nessa parte, então, nós vamos adentrar um pouco mais no relacionamento do Jim e da Claire. E nós vamos perceber que apesar de estar de certo, feliz com o que tá acontecendo, porque veja, ela saiu lá do seu século, 200 anos à frente, né? Ela saiu de 1945, ela está em 1743, e muitas coisas já aconteceram com a Claire. Muitas coisas, inclusive atos violentos e tudo mais, né? Se você leu até aqui, você já sabe de tudo que eu tô falando. Então, assim, a Claire já passou por poucas e boas, e podemos dizer que o Jimmy, ele é sólido o suficiente com ela. E é um ponto onde ela se sente segura por conta disso, né? É o ponto onde ela sente que realmente há alguém ali que de fato gosta dela. Porque o Jimmy se apaixonou por ela prontamente, né? E a questão dessa atração física que os dois têm vem muito disso, desse sentimento puro que ele tem. Quando veio a proposta do casamento ali, pra ele deu muito bom. E é isso, ela sente essa solidez, né, de uma pessoa que tá com ela porque gosta de quem ela é, de quem ela se apresenta ali. Ela ainda não contou pra ele a questão do Frank, né, até a parte onde estamos aqui. E aí a gente fica se perguntando, e quando o Frank aparecer na história? E pensando nisso, ela tira um momento de reflexão nessa parte e ela sente que ainda sente muitas saudades do Frank. Apesar de estar feliz com as coisas que estão acontecendo, com a maneira como a sua vida está se compondo ali, de ter conseguido se inserir naquele ambiente, muito facilmente, inclusive, ela sente saudade da vida que ela tinha e, obviamente, ela sente saudade do Frank. Vai pensando tudo isso e pensando que ela tá desfrutando da vida ali enquanto não consegue esse plano sólido para conseguir retornar para casa, para conseguir ir do lugar de onde ela saiu, porque agora ela entende que precisa ser naquele lugar e tentar retornar ali para sua vida. E a gente vai acompanhar um pouco de como a vida, de como a rotina se desenrolava ali no Castelo Lyra. Só que agora o Jimmy tá casado com a Claire e, como eu falei pra vocês na parte anterior, muitas pessoas não ficaram tão contentes com isso. Uma dessas pessoas que não esconde, que não ficou tão feliz assim, é o Colum, que é ninguém mais, ninguém menos que o líder do clã. E assim, apesar dele tratar a Claire com muita gentileza, pedir que os outros também o façam, há alguma coisa nele que mostra que ele não tá de nada feliz com as decisões do Jamie. Até porque, como eu falei pra vocês, ele tinha um plano muito bem traçado de como poderia ser a vida dele. E ele desconfia que a Claire tá escondendo alguma coisa e que essa coisa não vai ser nada boa. Então a gente começa a ficar um pouco apreensivo com a presença dela ali, porque parece que ao mesmo tempo que tem muitas pessoas que são boas, ao mesmo tempo que ela vai conhecer mais da história deles, há também essas pessoas que não querem a sua presença de jeito algum ao lado do Jamie. E outra pessoa é a Lyri. Eu vou deixar o nome dela anotadinho, porque se escreve muito diferente de como se fala, tá? E a Lyri, ela era apaixonada pelo Jamie. Muito apaixonada por ele, mas assim, apaixonada por demais. E ele dava muita esperança pra ela, porque quando ele tava sozinho, quando tava nos seus momentos de depressão, ou nos momentos em que ele precisava meio que se aliviar,
ele procurava Leary, tá? Então, ele fez com que ela se encantasse com ele de muitas formas. Há um episódio onde ele a defende fisicamente e ele dá essa esperança. Então, ela fica super decepcionada quando do nada ele aparece com a esposa. Tudo bom? Então, é óbvio que ela não vai gostar da Claire, né? E aí ela faz uma coisa que a Claire fica super chateada de saber. O Jimmy fica super nervoso que tenham feito isso pra Claire, mas vocês vão ter que ler pra entender o que é que ela fez aí com eles, tá bom? Outra pessoa que aparece muito nessa parte, muito mesmo, e é muito importante que você que está lendo preste bastante atenção a detalhes desta parte, é a Gaylis Duncan, que é a amiga da Claire, né? A única amiga que ela faz de fato naquele lugar. Por que que é importante? A Gaylis, ela é tida como se fosse uma bruxa, porque a Gaylis sabe fazer remédios de plantas, tal qual a Claire. A Gaylis sabe como tratar as pessoas, mas ela tem alguma coisa nela que é diferente da Claire. Ela tem alguma coisa nela que mostra que ela tem ambições com aquilo que ela sabe, com meio que os seus poderes, assim. E apesar de viver enraizada, ela também não parece pertencer àquele lugar. E é nesta parte que a gente descobre muito sobre a história da Gaylis. Então, assim, prestem atenção, porque a história da Gaylis vai ser tão importante, que ela pode mudar a sua visão e a maneira como você entende Outlander para seguir nos próximos livros, tá? Então preste muita atenção na história da Gaylis. Nos escritos, nas coisas que ficam em cima da mesa dela, nos personagens que ela cita, nas pessoas que aparecem. Ela vai citar um personagem específico que a gente vai conversar dele só no livro 2. Então, assim, essa parte do livro é para quem realmente quer virar fã e quer prestar atenção na história e quer entender mais a respeito desse universo que a Diana criou, porque é nessa parte que a mística inteira, ela meio que aparece ali, tá bom? E aí a Gaylis, ela então dá esses sinais, ela deixa a Claire meio assim até no seu comportamento. Ela é casada com uma pessoa importante, uma espécie de juiz ali do condado, do clã Mackenzie. E ele é muito velho, ele é muito doente. E a Claire fica, poxa, mas ela é tão nova, ela sabe de muita coisa. Por que que ela tá nesse casamento? O que que tá acontecendo? Ela fica tipo aquele meme, o que que tá acontecendo? E ela vai descobrindo, na verdade, qual é a peça que a Gaylis representa no jogo inteiro. Vai acontecer um jantar, inclusive na série, vou dar só um edit aqui na série, nesse jantar, a própria Diana Gabaldon aparece, tá? Vai acontecer um jantar muito importante para um representante da corte chamado Sandringham, né? Duque de Sandringham. E aí que todo mundo se prepara para recebê-lo. A Claire já ouviu o Frank falar muito desse cara, ela sabe que tem que confiar nele desconfiando, porque ele é realmente presente na história, tá? E ele é um membro presente na história de maneira um pouco dúbia. Então a Claire, ela lembra de alguns escritos que o Frank lia, alguns relatos históricos que falavam muito da índole desse duque. Então nesse jantar do Duque de Sandringham, ele também percebe que a Claire é astuta. Ele não sabe explicar como, mas ele percebe que ela é astuta. E ele faz uma proposta ao Jimmy de tentar livrá-lo das acusações que tem contra ele, se ele participar de algumas coisas ali com ele. E o Jimmy ele pede muito para que a Claire ela seja gentil nesse jantar, para que vá esse jantar justamente pela possibilidade de ver o seu nome limpo, né? E de ver todas essas acusações terríveis que são colocadas contra ele livres, né? E aí que neste jantar vai acontecer uma coisa com o marido da Gaylis. Leiam ou assistam, porque é importante. Eis que passado algum tempo, também vai acontecer ali algumas coisas. A Claire vai visitar a Gaylis e chegando na casa da Gaylis, a Gaylis fala, o que você tá fazendo aqui, minha filha? E aí ela descobre que a Gaylis está grávida e ela fica naquela, mas o que você tá fazendo aqui, mulher? Tipo, eu não te convidei pra vir aqui. Ela fala, eu vim porque, né, queria ver como você tava. E nesse momento as duas são presas, acusadas de bruxaria terrível. E elas são jogadas num buraco, numa caverna, como para serem julgadas em aberto mesmo por crimes de bruxaria. Uma das acusações mais graves que vai acontecer com a Claire é o fato de que ela tentou tirar uma criança das fadas. Por que eu deixei para contar isso só agora? Porque assim,
Há uma crença, e essa crença é celta, ela não é uma crença escocesa, tá? É uma crença celta, de que algumas crianças que já nascem doentes e você percebe que aquela criança nasceu doente, acreditavam que as crianças que nasciam doentes podiam ser colocadas para as fadas levarem embora e outra criança saudável viria no lugar. É triste você pensar que as pessoas colocam a questão da fisicalidade dessa forma, mas é a maneira como essas pessoas enxergavam. E nós estamos falando de lendas, tá? Então, é uma parte muito triste do livro. E ela vê que a criança foi deixada, ela não sabe dessa lenda, ela não sabe que esse povo seguia ainda esse rito. Isso acontecia muito nas Terras Altas, mas como eu falei pra vocês, é algo que vem de muito antes, é uma lenda celta de você entregar a criança pra fada e a fada colocar uma criança, digamos assim, saudável no lugar pra você, de alguma forma. E, bom, ela obviamente vai escutar o choro desse bebê e ela vai ficar desesperada como qualquer pessoa aqui do nosso século, da nossa realidade, ficaria. E a gente, obviamente, sairia pra salvar essa criança, não é? E foi o que ela fez, ela foi salvar essa criança. Só que ela chega, ela vê que a criança já não está mais vivinha. E a mãe da criança tá observando tudo. E como a criança parou de chorar no momento que a Claire chega perto, ela acredita que a Claire fez alguma coisa pra criancinha que ela deixou ali. E ela vai acusar a Claire de ter atrapalhado o trabalho das fadas e por isso o filhinho, a criancinha dela, morreu. E aí, o que acontece? Que a Claire vai, obviamente, ela é desbocada, ela vai tentar se defender, o Ned vai tentar defendê-la, ela descobre que ninguém da casa Mackenzie tá ajudando a tentar defendê-la de nenhuma forma, ela descobre quem foi o foco da maior acusação, quem foi a pessoa que foi falar, fora a mãe, como eu falei pra vocês. E, bom, vai acontecendo todo o desenrolar daquele julgamento e aí você deve estar se perguntando, e onde está o Jimmy? O Jimmy foi afastado de Lihó muito antes para cumprir uma missão que ele precisava cumprir logo após esse jantar que ele teve ali com o Duque de Sandringham. Então, a Claire se vê sozinha nessa situação. E em dado momento a coisa começa ficando muito tumultuada, ela vê que não vai ter escapatória, ela vê o que está acontecendo, a Gaylis também se desespera e a Gaylis vai mostrar para todo mundo a sua marca de vacina, dizendo que é a marca do diabo. E nesse momento o Jimmy chega, vocês vão ter que ler para saber o que acontece, mas enfim, mais para frente, quando ele já está em um local seguro com a Claire vê que não tem mais como esconder do Jimmy a sua própria história. E ela vai tirar um bom tempo para contar para ele tudo, absolutamente tudo que já aconteceu com ela até aquele momento, inclusive contar para ele que ela estava tentando voltar de alguma forma para o Frank. É óbvio que é uma parte bem densa, bem pesada. E aí o Jimmy toma uma decisão, e é uma decisão que para ele vai ter um peso muito difícil. E ele leva a Claire pro Círculo de Pedras. Aí você quer saber o que acontece no círculo? Só se você ler, porque isso aqui também não tem na série. Agora eu vou chegar numa parte que eu falo pra vocês, que eu falei que o que eu ia contar pra vocês é parte de um grande spoiler. Então, se você não quer saber o que eu vou te falar agora, pula esse pedaço. Essa parte agora tem spoiler. Se você viu até aqui e não leu e quer continuar com esse, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, para aqui, tá bom? Porque depois disso eu só vou me despedir de vocês, tá? É só essa partinha que vai ter spoiler. Já tô avisando, se você continuar por sua conta e risco. Bom, o spoiler que eu tenho a comentar com vocês é que se vocês sabem o que aconteceu ali no Círculo de Pedras, você sabe que o Jimmy, no livro, ele vê a Claire desaparecer. E ele fica assustadíssimo porque ele descobre ali que ela tá falando a verdade. Isso é muito interessante porque isso mostra pra gente que eles estão já no passar de um novo ano e que o Círculo de Pedras está ativo. Eles estão perto de alguma comemoração muito importante ali. Se você, nessa parte, sentiu dificuldade de entender qual é a comemoração a qual eles estão perto, eu sugiro que você estude um pouquinho da roda do ano para você entender como ela funciona. Porque muito da história vai se passar baseado na roda do ano. Preste bastante atenção nessa parte que, obviamente, como se fala, se trata de um sabá importante. Digamos que essa energia, ela está presente ali no Círculo de Pedras. Sempre linke a energia do Círculo de Pedras a um sabá, tá? Então, para você entender, estude a roda do ano, por favor, tá certo? E é isso, gente. Esse era o spoiler. Muito obrigada. E eu vou deixando vocês por aqui. Nós nos encontramos na próxima parte, que promete ser tão maravilhosa quanto. E aí, a gente vai partir para Lallybrook, tá? E sim, eu faço marcações nos meus livros, com licença.
Então, a gente vai partir para Lallybroch e aí a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira para falar dessa parte. E só faltam mais algumas e nós estamos, seguindo com essa leitura maravilhosa. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui o meu muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado. Um beijo no coração de vocês e nos encontramos, então, para a próxima parte. Até lá!